Que o Jadson, ele bem comentou, o grupo que rejeitou bem o episcopado foram mais os puritanos, anabatistas, pietistas, sem dúvida também, e os presbiterianos, e muita gente vai associar imediatamente ele Calvino, mas realmente Calvino não rejeitou o episcopado. Por exemplo, se você for ao comentário dele, é 1 Timóteo 4,14, que, né, seria uma passagem muito importante para presbiterianos, você pode perfeitamente tirar dali também uma interpretação episcopal, né? E não só, na verdade, o comentário dele a Gálatas 2,9, eu cito aqui da edição brasileira da Editora Fiel, né? O comentário dele a Gálatas 2,9, você vai encontrar isso no capítulo 69, né, da edição brasileira. Você vai ver o seguinte, ele tá comentando justamente sobre terem mencionado ali, sobre Paulo ter mencionado Tiago, ele fala: no que concerne a questão de posição, é surpreendente que Tiago seja apresentado ante Pedro, mas a razão talvez esteja no fato de que ele presidia a igreja de Jerusalém. Assim, muita gente não percebe que é um detalhe sutil, mas é um detalhe importante. Presidir a igreja de Jerusalém é dado a uma única pessoa o papel de presidir a igreja, e a quem não entende isso e acha, isso é um ofício exclusivo dos apóstolos. Em nenhum momento é dito isso por Calvino, na verdade. Isso é um ofício de um bispo, que Calvino está afirmando ali tecnicamente assim que Tiago era bispo da igreja de Jerusalém. Não só isso, mas em uma das cartas de Calvino, ele vai falar o seguinte, né? Episcopatus ipse adeo profectus est episcopi munus dei autoritate constitutium est et legibus definitum. Ou seja, aquele que é feito bispo procede do próprio Deus. O episcopado foi estabelecido pela autoridade de Deus e regulado por suas leis. E também na De Necessitate Reformadorum Ecclesiarum, você vai ver ele dizer que se eles recebessem uma hierarquia onde houvessem bispos, ele mandaria que todas as pessoas que se rejeitarem a obedecer os bispos fossem anatemizados. Então, Calvino realmente tinha uma posição favorável ao episcopado, na verdade, só que isso não é muito comentado. Porém, depois da reforma ali na Inglaterra, você vai ver Calvino tendo uma posição muito positiva para com o episcopado, particularmente pela admiração que ele teve pelo Eduardo VI. Tanto ele, né, tanto Calvino quanto Bullinger, eles se ofereceram para que tornassem Eduardo VI defensor deles e que enviasse bispo para a igreja deles através de uma epístola. Só que essa epístola, ela foi interceptada por Bonner e Gardner, né, que eram dois bispos romanos que ficavam ali no caminho, e eles resolveram farsantemente responder essa epístola de uma forma extremamente indelicada, que acabou deixando Calvino desistir do projeto de instaurar ali um episcopado na região ali da Suíça. E isso você vai encontrar justamente num manuscrito do arcebispo Abade, que era amigo de Calvino, onde ele chega a pedir desculpa para Calvino no mesmo documento, né? E esse foi encontrado nos arquivos de Lambeth. Então é bem interessante, você vai ver que nos documentos do Matthew Parker você vai encontrar que Calvino e outros protestantes da igreja de Genebra teriam tido episcopado se fosse permitido, porém houve ali essas contravenções. Então até mesmo o famoso Calvino, ídolo dos presbiterianos, pelo menos em algum momento da vida dele, ele mais posterior, ele tinha uma posição favorável ao episcopado, porém ele não conseguiu instaurar por uma artimanha dos opositores dele. Isso é bem interessante de se saber.